Vamos lá, então, eu sou o Dr. Lee, sou médico e esse vídeo é um vídeo denso pra caramba. É um vídeo difícil, então eu já te aviso que se tu tá esperando uma dica rápida, uma dica fácil, algo que tu vai facilmente implementar, esse não vai ser o vídeo para você. Porque quando a gente diz que tu tem que te tornar uma pessoa que tu tem medo de ser, tu não precisa, na verdade, pensar muito para perceber que a gente vai entrar em alguma coisa muito profunda aqui, né? A gente vai buscar uma ideia muito profunda aqui. E eu vou pedir a ajuda de um amigo, né? Um amigo, um velho conhecido, alguém muito mais experiente, muito mais sábio do que eu, um pai, né? Intelectual, que é o Jung, né? O Carl Gustav Jung, que era médico, né? E antes de ser um dos pais aí da psicanálise, embora hoje ele seja mal visto dentro da psicologia e principalmente dentro da medicina, porque ele é considerado uma pseudociência, a psicanálise junguiana vai nos dar ferramentas para que nós possamos criar aquilo que eu gosto de chamar de um dicionário dos significados. O que é um dicionário dos significados? É tu conseguir traduzir aquelas ações, aqueles pensamentos, aqueles modos de se comportar e entender por que eles são daquele jeito, né? E por que tu é desse jeito? É tu conseguir traduzir, né, qual a causa, qual o efeito, né, e principalmente conseguir agir sobre eles, né? É um pouco diferente da abordagem da terapia cognitivo-comportamental, que é uma outra linha da psicologia, que é a linha de você conseguir tomar uma ação baseada ali numa reeducação, né, de mentalidade, baseado numa reeducação ali de gatilhos comportamentais. Nós vamos um pouco mais fundo, nós vamos basicamente nas causas do problema, né? E já que a minha pretensão aqui é que tu seja uma pessoa mais produtiva, né? E produtividade é sempre efetivamente tu conseguir fazer mais com menos, a minha ideia aqui é poder te dar as ferramentas para que tu possa usar mais do teu ser, usar mais aí do teu espírito, da tua boa vontade, do teu intelecto, né, para extrair tudo o que há de melhor em ti. E para isso eu preciso da ajuda do Jung, eu preciso da ajuda, né, desse dicionário de significados que ele criou, né, e que nós ainda usamos hoje, né, embora tenha sido tristemente distorcido, cooptado aí por todas as partes da cultura que a gente vê. Ele provavelmente é aquilo que eu considero um dos mais importantes médicos do século XX, né? Por quê? Porque uma das lições dele é fazer a integração do ego como parte fundamental da tua vida. O que é o ego, né? Vamos começar por aí. Quando a gente está falando de ego, a primeira coisa que nos vem em mente, eu tenho uma cola aqui, tá? Então, se vocês me verem olhando demais para baixo, é porque eu estou guiando aqui o meu pensamento com uma linha de raciocínio que eu tracei antes. E eu vou escrever tudo aqui, tá? Como de costume, e aí vocês vão poder acompanhar. O que é o ego? Vamos começar a escrever aqui já. O que é o ego, tá? O que é o ego? O ego, ele é frequentemente visto e até carrega essa conotação negativa de ser uma vaidade, de ser uma maldade, de ser uma pessoa que só pensa em si, né, de ser de soberba. Eu acho que essa é a palavra correta, tá? Mas na definição junguiana, nada disso é uma definição completa. Nada disso é uma definição que compreende tudo o que aquilo é. O ego, na verdade, ele é uma estrutura, um jeito, tá, que a sua mente se comporta. Vamos lembrar, né, ou lembrar ou aprender que o Jung, na verdade, ele é um filhote, ele é um aluno, na verdade, diretamente do Freud, né? E o Freud, o pai verdadeiro assim da psicologia e da psicanálise, né, que na verdade não é o pai da psicanálise, né? O Freud ele leu Nietzsche, tá? Ele leu Nietzsche, né? E a gente pode uma hora entrar nesse buraco de minhoca aí, mas o Freud dizia que você não é senhor da sua própria casa. O que ele quer dizer? Existe alguma coisa que pense em você, né? Isso aí, na verdade, é uma frase do Nietzsche, né? Es denkt in mir, né? Em bom alemão. Alguma coisa pense em mim. Então, o Dr. Lee que está falando aqui, não tem um Dr. Lee só que está falando. Existe um Dr. Lee que pensa nisso tudo antes de falar. Só que esse pensamento é tão rápido que as duas coisas se confundem. Mas existe o Dr. Lee aqui dentro, né, que pensa e depois fala.
né? É muito rápido, às vezes né, fica sem filtro, mas existe alguma coisa que pensa em você. E é tão verdade que muitas vezes, né, tu faz alguma coisa sem saber. Quantas vezes na tua vida, por exemplo, tu tomou uma atitude e não sabia muito bem explicar o porquê. Quantas vezes tu teve impulsos que não soube explicar o porquê. Quantas vezes tu respondeu muito rápido e viu que falou besteira. Quantas vezes tu ligou para alguém. Quantas vezes tu chorou sem saber o porquê. Tudo isso, né, parte do pressuposto que existe alguma coisa dentro de você, ok? Então essa é uma ideia do Freud. O Jung, ele expande essa ideia. Ele diz que não é só alguma coisa que pensa em você. Ele vai dizer que é a coisa que pensa em você. É o ego, é o centro. É aquilo que vai dizer eu sou isso daqui, tá? Só que o seu eu, o seu ego, aquilo que você é, aquilo que você acredita que é, ele é uma ilha só, tá? Ele é uma ilha, ele é uma coisa isolada. O que está em volta dessa ilha? Né? Por que ele está isolado? Porque existe uma série de coisas que o seu ego desconhece, que o seu ego ignora, que o seu ego está completamente separado. E toda essa coisa, toda essa água, né? E essa água é um simbolismo recorrente, mas a gente não vai entrar nesse buraco de minhoca aqui, tá? Essa água aqui, vamos apagar aqui, vamos fazer o nosso desenho mais bonitinho. A gente tem o ego aqui, opa. Então a gente tem um ego, ô caceta, não tá indo. Aqui. A gente tem o ego, ok? E aí nessa ilha aqui toda em volta aqui, não, vamos fazer de outra cor, vai. Melhor azul aqui, ó. Tudo isso aqui é o que ele vai chamar de inconsciente, ok? Tudo isso aqui é o inconsciente, né? Não coincidentemente, né? O simbolismo da água ele é um simbolismo do inconsciente, mas a gente não vai entrar nesse buraco de minhoca, não, tá? O que é esse inconsciente? É tudo aquilo que o ego, o que você acredita que não controla. Tá? É tudo aquilo que você não governa, é tudo aquilo que você não conhece. São as partes de você que você nem sabia que existem. Qual que é o problema de você ter essa separação entre a ilha de quem você acha que é e toda a coisa que está em volta dela? Tá? É porque muitas vezes, tá, essa ilha ou aquilo que tu acha que é tudo que tu acha que é. Tu ignora tudo que está em volta, tá? Essa separação é que é prejudicial para o teu desenvolvimento pessoal. É prejudicial para a tua atitude, é prejudicial, né? É ruim porque não te torna uma pessoa, primeiro, consciente, não te torna uma pessoa saudável, não te torna uma pessoa completa, né? E tende a criar problemas na sua vida. Por quê? Porque se existe uma ilha sobre a qual tu tem domínio, se existe uma ilha, uma pessoa, um eu sobre a qual tu sabe o que é, como agir, como controlar e tudo mais, existe uma parte infinitamente maior e desconhecida, que é o inconsciente, sobre a qual tu não tem o controle, que está absolutamente fora do seu controle e que, né, pior ainda, na verdade, muitas vezes ela toma o controle daquela ilha, como se fosse, na verdade, não é um maremoto, né? Como é que se diz? Uma maré alta, um tsunami, né? Uma água que sobe, né? Muitas vezes tu fica submergido, tá? Naquela água que está em volta, no seu inconsciente, tá? E como é que a sombra vai surgir? O conceito de sombra do Jung, né? E aí você vai ver assim que a gente está querendo dizer com se tornar aquilo que tu tem medo de ser. A sombra é tudo aquilo que o ego não vai aceitar como parte de si. Então, dentro dessa água, né, nessa água, existem partes que o ego ele vê e tal, mas ele não aceita. Aquilo foi rejeitado deliberadamente, porque ao longo da tua vida, provavelmente, por exemplo, quando tu era pequeno, em algum momento a tua mãe disse que tu não podia ser ambicioso demais, né? Tu estava querendo muito, né? Não necessariamente a gente tem boas relações com os nossos pais, né? Então, a tua professora provavelmente pode ter falado assim que tu não podia querer demais, né? Os teus amigos, né, podem ter te reprimido de alguma maneira, a tua escola, né? Quer dizer, não é uma escolha consciente, né? Aquilo que o teu ego, o teu ego ignora, é aquilo que é moldado pela cultura, pela sociedade, tá? Que o teu ego decide rejeitar. Por quê? Porque uma função externa disse para você que aquilo não podia fazer parte da ilha. Então aquilo não está só na água, aquilo está na água e está escondido na água, pior ainda, vamos dizer assim, né? Então a gente tem aqui, ó, vamos fazer aqui, ó. A gente tem aqui a nossa ilha, o nosso ego,
Então existem partes ainda da nossa água aqui que estão escondidas, tá? Os psicólogos de plantão que estão vendo esse vídeo, vocês vão me perdoar, mas eu estou tentando fazer isso aqui da maneira mais intuitiva possível, tá? Então, não me crucifiquem aí pela precisão conceitual, porque isso aqui não é um vídeo para psicólogos, isso aqui é um vídeo para leigos, tá? Se você é psicólogo e você quer me crucificar pela precisão conceitual, você está no canal errado. Você precisa assistir um canal para psicólogos. Muito bem. Então, o que vai ser toda essa parte aqui, tá? Toda essa parte aqui vai ser família. Vou escrever aqui, ó. Vai ser família, vai ser cultura e sociedade, né? Vai ser amigos, normas sociais, ou seja, tá? Vamos dizer assim que vamos pegar aqui, ó, sombra. Já dei o exemplo ali, né? Vamos dizer que em algum momento te disseram que tu não podia ser ambicioso demais. Bom, aquilo vai ser jogado para a sombra, né? A sociedade disse que aquilo não pode ser parte da tua ilha, não pode ser parte de ti. Então aquilo vai ser jogado para a sombra e vai virar uma parte ali do teu oceano em volta de ti. Então tu não tem mais ambição como parte da tua ilha. A ambição não é mais parte de ti. Só que ela existe. Essa é a parte louca. Ela existe, ela tá nesse mar que faz parte daquilo que tu é, tá? Porque o mar também é parte de você. Ela faz parte, ela está ali escondida, e quando a maré subir, tá? Essa sombra que está ali naquela água escondida, ela vai reaparecer. E ela vai reaparecer como? Com um desejo de dominação, tá? Vamos dar outros exemplos, tá? Vamos dizer que, por exemplo, tu sempre quis ser uma pessoa muito expansiva, tu gostava de dançar, tá? Tu gostava de se expressar de alguma maneira, tá? Mas aquilo foi reprimido. Teu pai, por exemplo, ele pode ter falado alguma coisa do gênero para ti, né? Tinha uma época que os pais eram muito mais repressores e ele pode ter falado assim, mas isso é coisa de viado, tu não pode dançar, vai ficar tocando música na minha casa, né? E aí tu reprimiu aquela parte, tá? Como que aquilo vai se manifestar, né? Perceba que quase sempre a sombra ela vai se manifestar quando essa maré sobe no inconsciente, tá? A sombra se manifesta sempre de uma maneira muito exagerada. Quer dizer, aquilo que está reprimido dentro de ti vai sair de uma maneira exagerada. Então, se tu é uma pessoa que nunca teve a chance de se mostrar porque tu foi reprimida, de repente aquilo vai estourar do outro lado. Tu vai ser uma pessoa que tem desejo máximo de exposição, né? Tu vai ser uma pessoa exibida, vamos dizer assim, tá? Na verdade, é uma tentativa do seu eu, tá? De integrar aquelas coisas que estão escondidas. Só que essas coisas que estão escondidas, a sombra, né? Quando a gente fala sombra não é uma coisa ruim. Tem essa conotação de escuridão, de coisa ruim, né? De coisa maldosa, mas não é, né? A sombra ela vai ter raiva, vai ter agressividade, vai ter desejo de poder, vai ter ambição, vai ter sexualidade, tá? Vai ter inveja. Só que tudo isso também existe um outro lado dentro, tá? Porque existe essa conotação negativa, existe a conotação positiva ali dentro, que vai ser o quê? Vai ser tu ser confiante, tu ser assertivo, né? Tu ser expansivo, tu ser corajoso, né? O corajoso, enfim, né? Não estou falando só para homens, mas assim, a sombra em si, ela não é uma coisa ruim, ela não é má, tá? Ela está escondendo uma parte sua que não foi vivida. Tá? E o que acontece quando tu não vive essa parte? O que acontece quando tu esconde essa coisa? Ela vai ficar na água. E toda vez que a maré sobe, e existem momentos na sua vida, tu pode ter certeza que tu vai perder o controle daquilo que tu é. E essa maré vai subir, e isso pode acontecer em diversos momentos da tua vida, né? Nos sonhos tu tem pesadelos inexplicáveis, sonhos inexplicáveis, tu tem atitudes, tu tem reações explosivas e não sabe por que, tu reage de jeitos esquisitos que tu não sabe por que, depois tu tem que pedir desculpa e diz que não sabe por que agir daquele jeito. Tudo isso, quando tu não perde o controle, aliás, quando tu perde o controle, perdão, né, é quando a sombra está tomando conta, é quando o teu inconsciente ele tomou conta de ti e toda aquela parte que estava escondida, de repente, inundou a tua ilha. Tá? Então, perceba que aquilo que está reprimido, aquilo que é teu, ele não vai desaparecer, né? Vamos até escrever aqui que eu acho legal aqui, ó. O que é reprimido,
Oh, que letra de merda que eu fiz. O que é reprimido não desaparece. Não desaparece, tá? Como que isso vai aparecer quando está reprimido? Tu tem um ressentimento, né? Quando essa maré sobe, tu vira uma pessoa que é mesquinha, tu é uma pessoa que projeta nos outros seus sentimentos, né? Tu é uma pessoa insegura, né? Porque afinal de contas, se tu aprendeu que tu não pode ser uma pessoa ambiciosa, tu não vai tentar, né, grandes coisas na tua vida, tu não vai mirar naquele concurso público, tu não vai mirar em medicina, tu não vai mirar em um concurso de juiz, de auditor, tu não vai querer se mudar para o exterior, né? Tu vai sempre reprimir aquilo, porque em algum momento falaram para você que não podia. Mas toda vez que tu tentar, né, que o teu ego tá tentando sair ali daquela sombra, tá querendo, né, fugir do domínio daquela sombra, a sombra reaparece, né? A sombra vai reaparecer e vai te dizer não, né? Vai tentar, na verdade, manifestar essas características de outra maneira, tá? E às vezes de uma maneira ruim, às vezes de uma maneira prejudicial. Então tem pessoas, e você tem que prestar muita atenção na maneira que você se comporta. Tem pessoas que têm os delírios de dominação. Presta muita atenção nas tuas fantasias. Muita atenção mesmo. Eu tenho certeza que em algum momento tu tem aquilo que em inglês a gente chama de daydreaming, né? Quando tu fica viajando assim, tu fica olhando para cima, né? E tu tá viajando pensando em alguma coisa, né, que não é real, mas tu tá imaginando um cenário. Presta muita atenção enquanto tu imaginar esses cenários, porque nesses momentos a tua sombra, o teu inconsciente está falando contigo também. Muitas das vezes esses cenários que tu imagina, quando são cenários muito fora da realidade, eles estão dizendo muito a respeito de ti, né? Então, quando tu tá pensando, por exemplo, em um sentimento de autossabotagem num relacionamento, porque, sei lá, né? Eu não vou aqui dizer assim que, porque tu nunca teve uma relação boa com os seus pais e aí tu nunca aprendeu a amar. Mas vamos dizer que um primeiro relacionamento que tu teve na tua infância, na tua juventude ali, moldou mais ou menos a maneira que tu enxerga que os relacionamentos deveriam ser e aquela pessoa te traumatizou, fez com que tu te sentisse insegura, né? O teu próximo instinto, quando tu entrar num relacionamento no futuro, vai ser tentar repetir, né, aquela dinâmica, porque de repente, né, aquele primeiro relacionamento que tu teve te ensinou que tu não podia confiar em outra pessoa, tu não podia se entregar completamente, tu não podia se abrir completamente, né? E aí muitas vezes aquela lição aprendida, tá, que tu não podia ser tudo aquilo, tu não integrou, na verdade, né, a tua capacidade de se relacionar de maneira positiva com os outros, aquilo vira essa sombra, vai para aquele mar em volta de ti e vai repetir em outro relacionamento. Então, às vezes, tu conhece uma pessoa legal, eu tenho certeza que tu tem uma história assim, ou alguém que tu conhece tem uma história assim. Tu conhece uma pessoa legal e tu faz de tudo para aquilo dar merda. Tu deliberadamente é uma pessoa mal educada, maltrata a pessoa, pisa nela, apesar dela ser muito boa contigo, né? E ela, coitada, muitas vezes tem paciência contigo, né? Porque muitas vezes essas combinações ruins ocorrem, quer dizer, uma pessoa que tem de um lado uma necessidade emocional, né, uma dependência de certo grau, e a outra também que tem essa vontade de rejeitar os outros, se juntam e aí, né, tudo bem, né? Então agora a gente entendeu o que é essa sombra, o que é essa reação exagerada, né, essa projeção. Ela serve sempre para proteger, tá, o ego. Isso é uma coisa que a gente tem que dizer assim. Ela não serve, na verdade, para te machucar. Todas essas reações que você tem, elas não servem para te machucar. Elas servem para você proteger essa ilha. Ela é parte de quem você é. Vamos lembrar de novo, tá? Que a gente tem essa ilha. Vamos voltar aqui para nossa imagem. A gente tem essa ilha aqui. Opa. A gente tem a nossa ilha aqui, né? Que é o eu. Em volta a gente tem o nosso mar aqui. Sombras. Mas tudo isso aqui é você. Existe uma parte de você que você nem sabe que você não sabe. Você é uma pessoa complicada, cara, né? Só que em toda essa parte aqui, tudo isso que você é, existem partes de você que se você pudesse trazer aqui para sua ilha, você ia ter uma ilha muito maior. Você ia ter uma ilha muito mais completa. Você ia ser uma pessoa com muito mais domínio de si mesmo. Você ia ser uma pessoa com muito mais qualidades, com muito mais capacidade de lidar com as incertezas do mundo.
né? Se tu conseguisse integrar tudo isso. Só que para integrar tudo isso, tu tem que vencer o medo, né? De toda essa parte sombria, de toda essa parte que tu tem medo de olhar. Porque nós temos medo efetivamente de todas essas coisas que nós não conseguimos controlar, tá? Essa é a parte difícil, na verdade, de todo esse exercício, né? E eu disse que ia ser um vídeo longo, eu disse que ia ser uma coisa densa, cabeçuda, tá? Porque como é que faz para tu integrar? Como é que faz para tu trazer tudo isso para tua vida? Como é que faz para tu trazer essa ilha aqui, ó? Como é que tu pega essa ilha aqui, ó? Como é que tu constrói isso aqui? Opa, vamos fazer assim. Ao invés de ser só uma ilha assim, formar de florzinha, como é que tu faz para ter tudo isso aqui? Porque tu é isso aqui inteiro, cara. Tu é isso aqui inteiro. Isso aqui é você. Como que tu integra tudo isso? Tu tem que começar a olhar para esse mar. Tu tem que começar a olhar para essas partes escuras, né? Como é que faz? Quando a gente não conhece uma coisa, a gente precisa analisar ela. Muitas vezes você vai para psicanálise, você vai para terapia, né? Isso ajuda muito. Mas se tu não quer ir, ou tu não tem condições de ir, né? Eu quero que tu faça um exercício, né? Eu quero que tu comece a reconhecer que existem padrões no teu comportamento. Comece a reconhecer que existe sempre um, um tema de música, vai como se fosse um verso ou um refrão na sua vida que tende a se repetir. Eu tenho certeza que em algum momento já se reparou, né? Já reparou que estava se pegando numa situação que tu já viveu mais ou menos, né, em outra ocasião. Então, falando de relacionamento, por exemplo, quantas vezes tu já pegou, né, e reparou que estava vivendo a mesma situação com uma outra pessoa, né? E parecia que só tinha mudado o nome, só tinha mudado o endereço, mas a situação era igual, o tipo de relacionamento era igual, a dinâmica era igual, né? Para pensar que isso, na verdade, diz mais a respeito de ti do que dos outros. Isso serve não só para relacionamentos, tá? Isso serve, na verdade, para a dinâmica de trabalho, isso serve, na verdade, para a dinâmica interfamília, isso serve, na verdade, para as ambições, para as vontades que tu tem. Eu vou te dar um exemplo da minha vida, tá? Eu sempre acho legal trazer isso para vocês verem que eu não estou falando uma coisa abstrata, viajada, tá? Parece assim só. Mas, vamos lá. Eu sempre tive um problema crônico de começar alguma coisa e parar. Depois de muito tempo, eu comecei a perceber que existia um ponto muito específico em que eu começava a desistir da coisa, tá? Então eu já contei para vocês múltiplas vezes como eu já comecei N carreiras diferentes, como eu já comecei N empreendimentos diferentes e eventualmente fui parar na medicina, tá? Em que momento em que essa chave, essa virada, ela acontecia na minha vida, tá? Isso também acontecia nos relacionamentos, tá? Eu já entrei antes de casar, eu já entrei em muitos relacionamentos, tá? Muitos relacionamentos. Mas eu mesmo terminava os relacionamentos, eu terminava esses meus empreendimentos, né? Os meus cursos, enfim. Era toda vez que estava começando a ficar sério, tá? Relacionamentos, empreendimentos, negócios, não importa. Quando a coisa estava começando a ficar séria, estava começando a dar certo de verdade, eu sabotava. Eu tinha esse padrão de autossabotagem. Eu falava assim, não, não é pra mim, cara. Não é pra mim. Isso aqui tá bom demais. Eu não mereço isso aqui. Eu não sou capaz, eu não consigo levar isso pra frente, tá? Então, muitas vezes eu estava prestes a fechar um bom negócio, ganhar um bom dinheiro, eu dava um passo para trás e falava assim, não, eu não mereço isso aqui. Cara, mas quantas vezes? Quantas vezes? Eu lembro de falar para meu pai. Eu lembro de falar para meu pai, por exemplo, a gente ia fechar um negócio grande, tá? Uma compra e venda de um imóvel comercial importante, né? E eu dar para trás, no final ele fez, né, do jeito dele, mas eu falar assim, pai, ó, eu não sei, alguma coisa me diz que não é. Ele, cara, filho, você tá maluco? Né? Pega esse dinheiro. Eu falei, não, 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 pai, não é, não sei o que que é, não sei o que que é. E era coisa da minha cabeça. Por quê? Porque eu acreditava que eu não era merecedor. Né? Em algum momento aí do meu passado, eu comecei a acreditar que eu não posso ser bem-sucedido, eu não posso, né, ganhar, crescer, eu não posso fazer coisas difíceis, né? E aí quando eu digo para vocês que eu escolhi medicina por desafio pessoal, não foi por querer mudar de vida, não foi por querer ganhar dinheiro, não foi por causa disso, tá? Se você em algum momento se perguntou isso, essa é a resposta.
foi porque eu vi na medicina a chance de finalmente quebrar esse padrão, tá? O que que era mais difícil, o que que era mais longo, né? E que se eu chegasse no meio do caminho eu não podia desistir mais porque o custo tinha sido muito alto. Para mim, a resposta foi medicina. Então eu encontrei um jeito da minha vida de quebrar esse padrão, tá? Desculpa. Eu encontrei na minha vida um jeito de quebrar esse padrão. Repara como isso pode acontecer na sua vida também. Que pessoa que tu tem medo de ser? Tá? Eu tinha medo de me tornar médico, porque para mim representava, de certa forma, sim, o sucesso acadêmico, né? O dinheiro não, porque, porra, eu sinceramente estava melhor antes, mas assim, era uma coisa difícil, era uma coisa que eu acreditava que era realmente para alguém especial, para alguém que estava, né, em outro nível de capacidade intelectiva, para alguém que era, enfim, né, um ser superior ali, um ser elevado da sociedade, que não era o meu caso, né? Eu não acreditava que eu era capaz. Só que se eu conseguisse provar para mim mesmo que eu era capaz, se eu conseguisse me tornar a pessoa que eu tinha medo de tornar, quem ia me dizer aonde eu poderia chegar? Ninguém. Ninguém. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu escolhi medicina por causa disso. Eu escolhi medicina por causa disso. E todas as coisas que aconteceram depois, eu ter me tornado poliglota, eu ter saído do Brasil, tá? Eu ter conquistado o prêmio, eu ter feito todas as outras coisas que eu queria, foram consequências disso. Foi uma tentativa deliberada, tá? De conquistar uma parte minha que estava além de mim. Então vamos dizer que tu tem o mesmo problema, que tu não se acha capaz. Tu acha que não é para ti. Tu acha que, né, tu não é inteligente demais, que tu é pobre demais, que tu, sei lá, não serve para estudar, ou que tu nunca vai conseguir ser uma pessoa que vai alcançar um certo grau de sucesso financeiro na vida, que tu nunca vai conseguir se relacionar com outra pessoa, que tu não vai conseguir achar o amor. Ou, não sei qual que é a tua insegurança aí. Né? Para pensar. O que é que tu pode fazer para integrar isso? Quem é essa pessoa que tu tem medo de ser? Né? O teu ego ele não vai dominar a tua sombra. A tua sombra às vezes ela domina. Lembra essa história da maré subindo, né? Mas tu tem que aprender a dialogar com ela. Isso é a verdadeira integração. Eu ainda tenho esses momentos de insegurança. Eu não vou mentir para ti, tá? Existem muitos momentos, por exemplo, que mesmo no trabalho, quando alguém faz um comentário questionando uma conduta médica minha, eu fico muito inseguro. Eu penso, caralho, eu sou um bosta. Eu não sou um médico de verdade, né? Só que uma vez que tu começa a conversar com essa sombra, tu começa a trazer ela para parte de si, tu dialoga com ela, tu se transforma, ela começa a mudar de forma. Só que existe o componente da humildade, existe o componente de tu querer, de tu suportar essa ambiguidade, essa relação de será que é mesmo humilhação? Será que sou fraco? Eu sou isso mesmo que eu digo que eu sou? Não sou. Tu tem que ter essa coragem, né? A consequência de tu fazer isso é que tu se torna cada vez uma pessoa mais tranquila, tá? Tu tem menos essas reações explosivas, tem menos moralismo, né? E tu começa a se tornar uma pessoa mais responsável, tu tem uma liberdade de saber quem tu é de verdade. Isso faz com que tudo o resto seja muito fácil. Não é porque tu é uma pessoa melhor, vai. Não é melhor do que os outros, mas tu se conhece melhor. Né? Tu é uma pessoa mais inteira, vamos dizer assim. O que acontece quando tu faz isso, Jung vai dizer, né, é que frequentemente quando essa sombra que está aqui, que tu está ignorando, ela vem para dentro da tua ilha, né, ela vira parte da tua ilha, tá? Existe uma parte de ti que morre, porque muitas vezes nós construímos nossa identidade, né, em torno disso aqui também. Quer dizer, a tua ilha
ela é toda decorada, toda a cultura da tua ilha, a maneira das pessoas agirem na tua ilha, vamos dizer assim, né? Ela é toda baseada na existência dessa sombra, como se fosse um bicho sombrio, né? Esse é um assunto muito interessante. Uma hora a gente pode até mergulhar nisso daí, né? Que é muito legal. Mas vamos dizer assim que a cultura da tua ilha é ficar com medo dessa sombra, desse bicho que está aqui no meio do mar. Só que quando esse bicho sai do mar e as pessoas percebem, as pessoas da tua ilha percebem que esse bicho não é um bicho do mal, que é um bicho que é, na verdade, parte da tua ilha, né? Só que você precisava tirar água, né? Para ele ser terra da tua ilha também. Isso, na verdade, é uma morte simbólica. De repente, vamos dizer assim, que isso era um deus, né? Que era adorado aí na tua ilha, porque tinha uma população primitiva, e esse deus morreu. Existe um certo grau de maturação que acontece, né? É uma morte simbólica. Essa morte ela pode vir de vários jeitos, né? Enfim, esse é um vídeo muito denso pra caramba, né? Mas repare que eu tentei dar exemplos aqui de como tu pode fazer isso de vários jeitos diferentes, difíceis também, né? Mas que efetivamente se tornam parte de quem tu é, tá? Eu vou parar por aqui porque é um vídeo de meia hora, eu nunca tinha feito um vídeo de meia hora, sinceramente. Mas provavelmente é o vídeo mais difícil que eu já fiz. É o vídeo talvez também mais importante que eu já fiz, né? Eu diria que é o vídeo quase central de todo o resto desse canal. Então, se você chegou até aqui, eu te agradeço pela atenção e dedica um tempo, tá, a fazer esse exercício. Provavelmente é o exercício mais importante que tu vai fazer também na tua vida. Para pra pensar. Quem é que tu tem medo de ser porque tu não viu ainda o que ela é de verdade, o que ele é de verdade? Não precisa me contar nos comentários dessa vez. Só pensa. E conta pra você mesmo. Tu vai ver que não é tão simples assim. A gente se vê na próxima. Tchau.